O interrogatório do padre Lacerda tem uma importância grande, por aquilo, sobretudo, que ele recolheu diretamente dos lábios dos pastorinhos, não propriamente por aquilo, embora isso tenha alguns elementos significativos, por aquilo que ele depois publicou no Mensageiro, porque já aí já tinha conhecimento dos apontamentos do parco, fez, portanto, uma composição literária, aliás, bem feita, sobre este encontro do padre Lacerda com os pastorinhos. Diz ele assim: era meio-dia, guardavam as ovelhas, quando viram uma senhora vestida de branco, de mãos postas, com umas contas brancas enfiadas no braço. Vamos ver que eram enfiadas assim no braço direito. No braço direito, porque Nossa Senhora, quando abria as mãos, o terço acompanhava a mão direita. Pelo menos é o que se depreende daqui. O rosto era branco, não tem com quem a possa comparar, somente na altura diz que era igual à Virgínia, uma rapariga de uns 12 anos. Chamava-se Virgínia de Jesus, filha de António da Silva e Teresa de Jesus e prima materna de Lúcia. Portanto, era uma prima da Lúcia. Este António da Silva aparece algumas vezes, nomeadamente no dia da aparição à noite, em casa do Francisco e da Jacinta, quando os pais da Jacinta e do Francisco vieram da batalha, estava lá este António da Silva. Portanto, essa Virgínia era filha desse António da Silva e Teresa de Jesus, que tinha nascido em 11 de maio de 1904, portanto, mais ou menos 12 anos, que lhes apareceu em cima da azinheira, que o irmão, agora há aqui um pormenor que vai ser interessante, que o irmão que atirara com uma pedra às ovelhas e passara junto dela. Já vamos falar sobre esse assunto. Que dissera que fossem lá 6 vezes, até fazer 6 meses, que depois diria o que queria e desapareceu. Só à noite vieram para casa, disseram que tinha visto a Senhora do Céu, pois assim ela se chamara. A Senhora disse a que horas vinha os dias, vinha ao meio-dia. Já vimos isto também. Depois tem a tal redação literária para o Mensageiro. E no Mensageiro, quando pergunta que vestidos trazia, o que disse, fosse a gente lá 6 vezes, foi a pouco e pouco subindo e desapareceu. Depois pergunto que fatos trazia ela da primeira e das outras vezes. Trazia sempre o mesmo fato. Como estava ela na azinheira? Ria-se ou estava triste? Estava séria. É interessante isto. Este pormenor aparece já em 1917. Estava séria. De que cor era o vestido e como trazia os braços? Branco e braços erguidos. Tiveram medo quando viram a Senhora? Tiveram medo da primeira vez. A quem disseram que tinha visto, já vimos isso. Esta não disse, refere-se à Lúcia. A Jacinta é que espalhou. Depois, o que faziam quando viram a Senhora? Guardava gado, como apareceu a imagem, que vestidos trazia. Responde o Francisco, não viu relâmpagos. A Lúcia é que viu. Trazia um manto na cabeça, que fatos trazia? Trazia sempre o mesmo fato, ela era bonita, etc. O padre Lacerda, na redação literária que deu aos seus apontamentos e que publicou no jornal O Mensageiro, no dia 15 de novembro de 1917, diz o seguinte: ao mesmo tempo que lhe fazia a pergunta da descrição da Senhora que Lúcia vira sobre a carrasqueira, eu pedi para que se colocasse tal qual ela estava e apresentando-lhe uns terços de várias qualidades. Lúcia, tomando um terço branco, por sinal o meu também é branco, tomando um terço branco, enfiou-o no braço direito, ficando a cruz pendente, e justando as saias muito, e repuxando-as para trás, ergueu as mãos.
Assim é que estava a senhora. Mais uma vez fala da Virgínia, etc. Portanto, era assim. Como vêem, Nossa Senhora não tinha os terços assim, porque quando abria não era assim. Tinha na mão direita e quando abria aparecia o terço assim. Está o Padre Lacerda a dizer assim: quando lhe faça alguma pergunta à Jacinta sobre palavras que a senhora proferira, Jacinta responde: não me recordo, a senhora é que deve saber. Diz o mesmo que Lúcia, que em sua casa rezam o terço, que vai à missa aos domingos. Apenas conhece a sua igreja e uma capela de um lugar próximo. Seria a Chainça? Seria a Ortiga? Seria os Boleiros? O Padre Lacerda não procurou saber. E depois diz, então, nenhuma das imagens que ali está, isto é, na igreja, é como a senhora que ela viu na cova da Iria. Porque a Nossa Senhora tinha um menino, a senhora da igreja tinha um menino e aquela não tinha menino. Relativamente ao Francisco, é interessante. Restava-nos falar com o Francisco, que chegou a casa, vindo da escola, na ocasião em que conversava com a Lúcia. Isto foi em 19 de outubro, é preciso que se note. É o único que cumpre com o que a senhora dissera da segunda vez que aparecera, que aprendessem a ler. Efetivamente, era só o Francisco que podia ir à escola de Fátima, uma vez que ela era só frequentada por rapazes. E foi só no ano letivo seguinte, 1918-19, que começou a ser frequentada por meninas. Há até uma questão de distâncias. O Dr. Poças das Neves tem um trabalho muito interessante sobre a escola no tempo das aparições. Antes das aparições, mas naquela mesma época. Agora, no interrogatório de 8 de julho de 1924, na redação em discurso direto, há duas redações. Quem fez quem foi notário neste interrogatório foi o Dr. Manuel Pereira Lopes, do Porto. Portanto, primeiro interrogaram a Jacinta e ele redigiu como se fosse em discurso indireto. Ela disse e tal. A segunda redação, chamada redação C, aquela que foi de facto para o processo, é em discurso direto. Diz ela assim: no dia 13 de maio, vou ler o texto todo porque é importante, embora haja aqui repetições, mas peço desculpa por isso. No dia 13 de maio de 1917, andava eu a guardar o gado no sítio da covadeiria da freguesia de Fátima, na companhia dos meus primos Francisco Marto e Jacinta Marto. Depois de rezarmos o terço, como de costume, começámos a brincar, fazendo um muro à volta de uma moita, quando vimos um relâmpago para o lado do nascente, e receando que viesse trovoada, embora estivesse bom tempo, eu disse ao Francisco que lhe era melhor irmos para casa recolher o gado. Quando chegámos ao meio da fazenda, deu outro relâmpago, e 2 passos adiante vimos em cima de uma carrasqueira que teria 1 metro de altura. Atenção! A carrasqueira era uma azinheira pequena, tinha apenas 1 metro de altura e depois desapareceu rapidamente nas mãos das pessoas que colheram troncozinhos, raminhos, folhinhas, etc. Uma senhora muito formosa, com aparências de nova, talvez de 18 a 22 anos, envolta num clarão mais brilhante que o sol. Cá está a expressão, muito interessante, mais brilhante que o sol. Ficamos muito assustados por vermos aquele resplendor que a envolvia, mas a senhora, à meia voz, mas bem inteligível, disse-nos: não tenham medo, porque eu não vos faço mal. E perguntei-lhe: de onde é vosso Messê? Ao que ela respondeu: eu sou do céu. O que é que vosso Messê me quer? Ao que ela respondeu: quero que venhas aqui durante 6 meses e no fim te direi o que quero. Perguntei-lhe pela Maria do José das Neves e ela disse-me que estava no céu. Perguntei-lhe pela Amélia e disse-me que estava no purgatório. Se me disse mais alguma coisa neste mês, não me lembro. Nisto desapareceu, subindo muito alto para o lado nascente.
Este problema estava no purgatório até ao fim do mundo, que só aparecerá mais tarde, portanto, nas memórias, em 1941. É uma expressão que se tem de tomar relativamente, não é assim. Aliás, o Padre Alonso, quando fez a anotação a esta afirmação, diz o seguinte, na nota 13, diz o seguinte: claro que aqui não é de considerar a letra, deve interpretar-se por muito tempo, ou então condicionadamente às orações que se façam por ela. Portanto, a gente pode muito bem rezar por essa jovem que impressionou as duas, impressionou os pastorinhos, porque tinha sido recentemente. Os teus primos também viram e falaram com a senhora. Disse: os meus primos não fizeram perguntas, mas a Jacinta dizia tê-la ouvido e o Francisco via, mas não a ouvia. E não te lembras de mais nada que aconteceu nesse dia? Disse: agora lembra-me isto. Quando a senhora me disse que era do céu, eu perguntei-lhe se ia para o céu, ela disse que sim, etc. Também me lembro que depois de desaparecer a senhora, veio um homem dizer que as ovelhas tinham ido para os xíxaros. Já vou falar nisto a seguir. A aparição durou muito tempo, continua na mesma coisa. Agora, a questão do episódio dos xíxaros. Vou dizer que a palavra, o xíxaro, que eu me recordo muito bem da minha infância, comia-se às vezes, é um fruto muito forte, não se pode abusar. Depoimento do Sr. Joaquim Gregório Tavares, que era de Tomar, escreveu para um jornal de Mação. Escreveu um artigo e temos também o original do mesmo artigo com algumas nuances. Ele diz isto depois de ter interrogado os pastorinhos na tarde do dia 13 de outubro. Dizia ele assim: ele atribui o episódio dos xíxaros a alguns meses atrás, antes das aparições. Diz ele: têm declarado os pastorinhos que, andando todos os três há 18 meses a apacentar o seu rebanho num sítio ermo, a 2 quilómetros da sua residência, lhes apareceu uma senhora muito linda sem nada lhes dizer, e que as ovelhas se mantiveram quietas enquanto viram a senhora, fugindo para um bocado de trigo próximo, apenas desapareceu. Há aqui uma alusão talvez às aparições do anjo, que teriam sido, portanto, ou em 1916 seriam as aparições do anjo como nós as conhecemos, ou então aquelas aparições do vulto embrulhado num lençol, como a irmã Lúcia escreve nas memórias. Mas também pode ser este caso, já estamos em outubro, já estão distantes de maio, pode ter sido este caso dos xíxaros da Covadeiria. Vamos prosseguir, porque há aqui indicações interessantes. Dizem também, diz ele mais na tal publicação, o Francisco diz que via a senhora com as mãos postas, mas não ouvia o que dizia. A Lúcia é que falava à senhora, dizendo que era muito linda e lhes aparecia descalça, com vestido e manto brancos, e as mãos postas, tendo um terço nas mãos, que abria quando falava. E a Jacinta diz que via a senhora da mesma forma e ouvia o que dizia a Lúcia. No interrogatório a que procedeu o padre Lacerda, no dia 19 de outubro, é sempre o interrogatório dele, ele fez-lhe uma pergunta estranha. É verdade o menino correr a imagem à pedra? Noutro ano, foi a resposta que ele apontou, noutro ano é que o João atirara a pedra. A mãe conta que o ano passado, em maio, aparecera outra imagem. O padre Lacerda diz sempre imagem, não sei porquê, mas diz sempre imagem. E que esta é que fora corrida. Só um ano depois é que houve outra aparição. E assim, fazia sol, vinham a passar
e viu uma senhora vestida de branco. As ovelhas fugiam para os xíxaros e milho, mas a senhora disse que não se importassem e que as ovelhas não tombavam nem comiam. Depois da aparição, comiam. A Lúcia diz que a senhora não disse nada, só se foi à Jacinta, porque ela lhe tinha já aparecido. Isto é, tinha visto primeiro que o Francisco, porque o Francisco, há aqui um documento em que se diz que ele só começou a ver depois de rezar umas poucas de Ave Marias, a ver, mas continua a não ouvir. Na publicação desta passagem, o padre Lacerda diz: quando a senhora falava, as ovelhas, embora andassem dentro do milho e xíxaros, não causavam prejuízo, não o tombavam, nem o comiam. A tal senhora de Leiria, que eu penso que é de Leiria, Beatriz Gurjão, diz assim a propósito de uma conversa que teve com a Jacinta. A Jacinta disse: o rebanho foi para os xíxaros e a dona deles gritava de longe: volta-me essas ovelhas. Mas a senhora disse, e a pequena tentou tornar a voz mais doce: não voltem as ovelhas, que elas não comem nada. Depois apareceu o dono dos xíxaros, que a mulher foi chamar. Vinha ralhar, porque é muito mau, mas não ralhou nada porque viu que os xíxaros não estavam comidos. Isto disse a Jacinta a essa senhora. Pergunta o Dr. Formigão também, quando é que isso sucedeu dos xíxaros? Não me recordo, mas parece-me que foi num domingo. Só podia ter sido, portanto, das aparições no 13 de maio ou no 19 de agosto, mas não foi seguramente em 19 de agosto. A Jacinta diz ao Dr. Formigão, a 2 de novembro de 1917, sob a primeira aparição: a senhora disse mais alguma coisa? Lúcia respondeu: não me lembro, e acrescentou: foi dessa vez que o gado foi para os xíxaros. Finalmente, temos de esperar pelo interrogatório feito à senhora Olímpia a 28 de setembro de 1923 para encontrarmos mais uma referência a este episódio. Portanto, desde 1917 até 1923 não mais se falou deste episódio, que é curioso. Na ocasião em que o Francisco já via a senhora, notou que as ovelhas começaram a ir para um trigal que havia na parte mais baixa da covadeiria e disse que as ia voltar. Estava para se pôr a caminho quando a Lúcia lhe disse: ó Francisco, não vás, que Nossa Senhora diz que o gado não come o trigo. Então as ovelhas já vão pelo trigo dentro e não o comem, diz o Francisco. Então, como é? E voltou para trás. A mãe perguntou-lhe: depois de Nossa Senhora sair, as ovelhas comiam o trigo? Respondeu ele: se as deixassem, comiam-no todo. Portanto, aqui, para o Francisco não foi maravilha nenhuma, porque as ovelhas realmente iam comer se os deixassem. Mas este episódio tem sido tomado como sendo um episódio, enfim, providencial, miraculoso. Em 8 de junho de 1924, respondeu a Lúcia à pergunta que lhe foi feita: não te lembras de mais nada que aconteceu nesse dia? E ela disse: também me lembro que depois de desaparecer a senhora, veio um homem dizer que as ovelhas tinham ido para os xíxaros e que já lhes tinha atirado com pedras e que os xíxaros estavam comidos. Foi por lá ver para avisar o dono e depois disse ao dono, José Matias, que as ovelhas tinham ido para os xíxaros, mas que eles não estavam comidos. Pronto, estão salvos os xíxaros, não houve problema nenhum. A Lúcia, nas memórias, em 1941, diz: dia 13 de maio de 1917, andando a brincar com a Jacinta e o Francisco no cimo da encosta da covadeiria, a fazer uma paradita em volta de uma moita, cá está,
o tal cerradinho, ou tal construção, vimos de repente como que um relâmpago. É melhor irmos para cá, embora para casa, disse aos meus primos, que estão a fazer relâmpagos, pode vir trovoada. Pois sim, diziam os outros. E começámos a descer a encosta, tocando as ovelhas em direção à estrada. Em direção à estrada, tal estrada macadama, que passava e passa ainda, como sabem, agora junto da entrada para a nova igreja. Ao chegar mais ou menos a meio da encosta, quase junto de uma azinheira grande que aí havia, foi agora classificada, como sabemos, vimos outro relâmpago. Portanto, houve 2 relâmpagos, de facto. E dados alguns passos mais adiante, vimos sobre uma carrasqueira uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz, mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Parámos, porque a irmã Lúcia é muito poeta, não é? Faz umas descrições belíssimas, muito belas mesmo. Aquela ida para a Leiria, por exemplo, em 1921, é magnífico, magnífico. Parámos surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que ficámos dentro da luz que a cercava, ou que ela espargia, talvez a 1,5 metros de distância. Aqui está mais um pormenor. Mais ou menos. Portanto, não é a Nossa Senhora lá empoleirada em cima, mas era ali mesmo com eles. Então Nossa Senhora disse-nos, não tenham medo, não tenhais medo, não vos faço mal, de onde é vosso mercê, etc. Depois tem aqui, vim para vos pedir que vinhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui uma 7ª vez. A irmã Lúcia revelou há pouco tempo que essa 7ª vez tinha sido naquela saída de Nossa Senhora, portanto, no dia 15 de junho de 1921, e depois passou pela Covadeiria outra vez no dia 16 de madrugada, não é? 16 de madrugada, em que ela partiu para o Porto, e depois entrou no Asilo de Vilar no dia 17 de manhã. Portanto, há aqui, de facto, uma novidade que ela nunca tinha referido. Depois a questão do fim do mundo, e finalmente, pois parecia-me que devia ter 18 a 20 anos, aqui já diz 18 a 20 anos, depois tem mais uma parte que também não está nestes documentos antigos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ação de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Nós já sabemos isto de cor, mas, no entanto, foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, etc., que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, uma expressão que ela usa algumas vezes, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento, a Trindade e a Eucaristia. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo um caminho no cerrado dos astros, motivo porque alguma vez dissemos que vimos abrir-se o céu. Parece-me que já expus no escrito sobre a Jacinta, uma carta, que o medo que sentíamos não foi propriamente de Nossa Senhora, mas sim da trovoada que supunhamos lá vir. E dela, da trovoada, é que queríamos fugir. As aparições de Nossa Senhora não infundem medo ou temor, mas sim surpresa. Quando me perguntaram se tinha sentido o que dizia, e dizia que sim,
Se tinha sentido, e dizia que sim, referia-me ao medo que tinha tido dos relâmpagos e da trovoada que se supunha vir próxima. E disto foi o que quisemos fugir, pois estávamos habituados a ver relâmpagos só quando troveja. Portanto, a trovejar quando faz relâmpagos, podia ela dizer. Os relâmpagos também não eram propriamente relâmpagos, mas sim o reflexo de uma luz que se aproximava. Por vermos esta luz é que dizíamos às vezes que víamos vir Nossa Senhora, mas propriamente Nossa Senhora só a distinguíamos nessa luz quando já estava sobre a azinheira. O não sabermos explicar e querer evitar perguntas foi o que deu lugar a que umas vezes disséssemos que havíamos vir, outras que não. Quando dizíamos que sim, que havíamos vir, referíamos-nos a que víamos aproximar essa luz que afinal era ela. E quando dizíamos que a não víamos vir, referíamos a que propriamente Nossa Senhora só a víamos quando estava sobre a azinheira. Isto diz a irmã Lúcia, portanto, acrescentando alguma coisa aos documentos. Vou terminar apenas, e com isto termino efetivamente, um depoimento da senhora Olímpia sobre a noite, a tardinha do dia 13. Estava de regresso, só diz isto em 1923. Estava de regresso naquele lugar no dia 13 de maio de 1917, depois do sol posto, já de noite, do mercado que há todos os domingos na Batalha. Ao chegar a casa, a Jacinta muito alegremente abraçou-se a ela, o que não costumava fazer, e disse: "Oh, minha mãe, vi hoje Nossa Senhora na covadaria." A mãe retorquiu: "Não acredito, és uma boa santa para veres Nossa Senhora." A pequena mostrou-se um pouco triste e insistiu: "Acredito, minha mãe." Tinha então 7 anos. Isto passou-se ainda na rua, à porta de casa. Entraram e logo ela disse: "Minha mãe, vou rezar o terço com o Francisco, que foi o que Nossa Senhora mandou que nós fizéssemos." A mãe deixou-os ir rezar. Depois de terem rezado, a criança, voltando-se para a mãe, disse: "Minha mãe tem que rezar o terço todos os dias." "Não é esse o costume", observou a mãe. "Então eu vou agora rezar o terço." "Reze, minha mãe, reze." Tornou a filha com intimativa. Vendo que as crianças continuavam a rezar todos os dias o terço, ou quando andavam com o gado ou em casa, os pais resolveram-se a rezá-lo também, todos os dias, em comum com toda a família. O Francisco disse que via a senhora mexer os beiços, abrir as mãos e fechá-las, mas não ouvia as suas palavras. Disse a Jacinta que a senhora só falava com a Lúcia. A Lúcia disse que viu uma mulher muito bonita, com um resplendor ao cabo da cabeça, que cegava. E a Lúcia disse à senhora: "Então vossa mecê é a Nossa Senhora do Céu e o Francisco não a vê?" Já a senhora lhe tinha dito que era do céu. Nossa Senhora disse à Lúcia: "Diz-lhe que reze o terço e já me verá." O pequeno contou que então meteu a mão no bolso do colete, onde tinha as contas da missa, e começou a rezar. E quando tinha 6 ou 7 Ave-Marias rezadas, já via a senhora e não pôde rezar mais. Pronto, este é o episódio. Os pastorinhos vão dormir, a Lúcia está muito quietinha, julgando que não se sabe nada. Logo de manhã recebeu a notícia através de umas vizinhas que apareceram ali, as irmãs da própria Lúcia. "Então, a tua prima foi dizer isto assim, assim." Desencadeou-se aqui, como sabemos, a história. Por certo que, entre outras criaturas, nenhuma como Nossa Senhora foi tão amada por Deus, mas todos nós estivemos igualmente, desde toda a eternidade, presentes na mente de Deus, no seu desígnio criador. E Ele criou tudo mais por amor de cada um de nós, porque, desde todo o sempre, nos esteve presente e nos amou. Temos para com Deus uma dívida de amor eterno, e só na prolongação dos séculos é que podemos ir satisfazendo esta dívida, sem nunca a saldarmos completamente. Porque o amor de Deus antecipou-se e prolonga-se sempre com maior intensidade. Irmã Lúcia.